Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Estou muito feliz de poder estar chegando até você através dos nossos conteúdos, que tem enriquecido o conhecimento teórico de muitas pessoas. A palavra do Senhor fala que muitos erram por não conhecer a palavra. Então, quando estamos ouvindo a palavra do Senhor, isso traz para nós um crescimento, desenvolve o nosso intelecto e assim, quando nossa mente está sendo mudada, com certeza o nosso corpo, nossas atitudes também estão sendo mudadas, viu? Quero desejar para você um dia abençoado, você que chegou aí no nosso conteúdo, quem está chegando pela primeira vez também, muito obrigada. Já quero aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal ainda está pequenininho, a gente não chegou nem a 500 inscritos. Seja um participante aí, um membro do nosso trabalho, ativa o sininho na função todas, porque cada vez que postarmos um novo conteúdo, o YouTube vai notificar para você e assim você não corre o risco de perder nenhum capítulo do nosso livro Carta aos Romanos. Deus possa estar aí abençoando. Enquanto você estiver ouvindo o nosso audiobook, que a presença do Espírito Santo esteja na sua vida, na sua família e possa revolucionar a sua vida cristã, viu? É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Então vamos para o nosso vídeo de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, nós estamos na página 36, estamos falando sobre a doutrina do pecado e nós estamos na parte 3, desordens físicas, morais e espirituais. Nós ainda estamos no capítulo 1 e o que nós vamos estar lendo está entre o capítulo 1 da carta aos Romanos, versículo 22 até o 24. Vamos lá. Trágicas desordens na vida do homem foram provocadas pelo seu pecado de rejeição a Deus. A experiência humana testemunha esse fato. Quando o homem rejeita toda a possibilidade de reconciliação com Deus, fica entregue à mercê da própria sorte. O apóstolo Paulo destaca 3 principais desordens na vida do pecador que rejeita a graça de Deus. Primeira parte. A primeira desordem acontece nas relações do pecado para com Deus. Essa desordem conduz o homem à idolatria. E esta é a maior... Vamos voltar. E esta é o maior pecado de rebelião contra Deus. Essa desordem está expressa no versículo 23, que diz: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem, corruptível, e de aves, e de quádruples e de répteis. Essa desordem provoca a manifestação da ira de Deus, isto é, a santidade divina abomina toda a idolatria. Esse pecado da idolatria ofende também a autoridade e o poder de Deus. Sua autoridade é incontestável e imutável. Quando o homem, conhecendo a verdade, se utiliza da idolatria, quer ferir a autoridade divina e anula da sua vida. E como substituirá? Vamos voltar aqui. E como subsistirá o homem sem Deus? Não poderá. Subponto 2. A segunda desordem acontece na vida física do próprio homem. É a perversão de sua própria natureza. O homem se torna escravo de seus próprios desejos, os quais estão sob o domínio da força do pecado. Essa desordem está no versículo 24. A primeira parte do texto diz: Deus os entregou às concupiscências de seus corações. A palavra corações refere-se aos sentimentos dos homens. Quando os sentimentos estão sob a tutela do pecado, eles pecam contra o espírito e são capazes de escravizar o homem com correntes carnais, conforme está exposto nos versículos 28 a 32. Subponto 3, ainda na página 36, no finalzinho da página 36. A terceira desordem acontece nas relações do homem com o seu próximo. Diz o texto no versículo 24, no seu final: a imundícia para desonrar seus corpos entre si. Essa desordem para com o próximo
mostra a perversão do coração do homem. Nos dias atuais, vamos voltar. Nos dias atuais, essa desordem, já entramos aqui na página 37, que acontece muito especialmente no aspecto sexual, está se tornando comum e aceitável no seio da sociedade. Admite-se hoje, com facilidade, que chamam de três-sexo. Mestres de pornografia lançam o que está em seus corações, toda a imundícia e a perversão da criação divina. Deus criou o sexo como bênção e para a perpetuação das espécies. Porém, o pecado é o desvio do alvo divino, e ele penetra no coração do homem, escravizando-o ao mais baixo grau. Essa desordem resulta da rejeição do homem a Deus. É escolha dele e jamais poderá culpar alguém pela sua rejeição. No juízo final não escaparão, pois serão condenados, conforme já está predito. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Subponto 4 agora. Consequências da rejeição a Deus. Esses versículos indicam as consequências do pecado do homem e se expressam com as palavras textuais. Deus os entregou. Esse versículo que a gente está falando aqui no livro, gente, é capítulo 1, versículo 24 a 28, que é o texto que estamos estudando, ok? Letra A. Primeira consequência. Deus os entregou à imundícia. Significa que, dada a rejeição consciente dos pecadores, Deus os entregou às garras dos sentimentos pervertidos, para que fossem lavados e varridos por seus impulsos pecaminosos. A palavra imundícia relaciona-se com toda sorte de pecados impuros, antinaturais. A expressão Deus os entregou deve ser entendida como Deus desistiu de lutar por eles, não que não pudesse, mas porque preferiram o pecado a Deus. Distorções morais resultam desse estado e o homem fica entregue aos poderes destrutivos de sua natureza pecaminosa. É nesse estágio que o homossexualismo, a pederastia. Vamos voltar aqui por causa do barulho. É nesse estágio que o homossexualismo, a pederastia, o lesbianismo e outras formas pervertidas da natureza agem livremente. Quantos milhões de pessoas são escravas da imundícia? Letra B. Segunda consequência. Deus os entregou às paixões infames. O texto diz: Deus os entregou às paixões infames. O homem sem Deus torna-se vítima dos mais degradantes apetites e paixões. O Novo Testamento mostra, nas epístolas gerais e mesmo nos evangelhos, que o ceder aos desejos impuros resulta em escravidão e conduz a paixões ainda mais pervertidas. Página 38. Quando o homem tem Deus na vida, ele pode dominar sobre os desejos da carne. Letra C. Terceira consequência. Deus os entregou a um sentimento perverso. Significa que Deus os deixou à mercê de seus próprios sentimentos. O texto aponta a razão que levou Deus a deixá-los entregues a um sentimento perverso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, eis a razão. Numa tradução do espanhol, o mesmo texto aclara melhor a razão que diz: e como eles não aprovaram ter em conta a Deus, Deus os entregou a uma mente depravada. Ter uma mente depravada significa a perda da capacidade para discernir as diferenças entre bem e o mal.
Vamos agora para a parte 4, o julgamento divino. Aqui já entra o capítulo 2, verso 1 ao 3 e 8. Primeira parte. É inútil ao homem desculpar-se. Portanto, és desculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Portanto, o apóstolo Paulo fez essa declaração, estava na verdade, vamos voltar aqui. Quando o apóstolo Paulo fez essa declaração, estava na verdade acusando os judeus que se consideravam inculpáveis. Paulo coloca o judeu e o gentio na mesma condição espiritual diante de Deus, culpados. O escritor condena os moralistas que julgavam os erros dos gentios, pois julgavam os erros que eram cometidos por eles mesmos. Os judeus julgavam que, pelo fato de Deus ter mostrado graça e favor especial à sua raça, os livraria da condenação. Imaginavam que, pelo simples fato de serem israelitas de sangue, estariam salvos. Entretanto, era um conceito comodista e falso. Lucas escreveu a mensagem de João Batista, que colocava cada judeu na mesma condição dos demais seres humanos. Se não se arrependessem, de nada valeria serem filhos de Abraão, pois dizia: porque eu vos afirmo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aí nós temos a referência na carta de Lucas, capítulo 3, verso 3 ao 9. Compare também João, capítulo 8, verso 31 ao 47. E a mesma carta de Romanos, capítulo 9, verso 1 ao 13. Aí a gente vai continuar a leitura no finalzinho da página 38. Entendemos, então, que diante de Deus, tanto judeus como gentios são pecadores e estão debaixo da ira divina. São dois tipos de pecadores que se protegem atrás de sua própria moralidade, para se justificarem diante de Deus. O judeu justificava-se na sua religião e o gentio na sua moralidade. Nós entramos agora na página 39. Aí vamos continuar a leitura. Porém, a Bíblia responde a ambos e diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Referência no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13. É muito importante que você que estiver acompanhando essa leitura, faça desse audiobook um plano de estudo para você. Porque fazendo assim, você vai ter base para dar uma aula na escola dominical, você também vai ter base para ministrar uma palavra, vai ter base para fazer uma evangelização, porque esse também é o maior motivo desse audiobook. O maior propósito da carta aos Romanos é para aproximar pessoas, é incluir vidas. Então é muito importante que você que estiver ouvindo o nosso audiobook, faça suas anotações, faça também aí as suas comparações com a sua Bíblia, para que você possa montar o seu próprio estudo. Amém? Então nós vamos continuar aqui na página 38. Porém, a Bíblia responde a ambos e diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aí eu estou repetindo novamente, não tem problema não. A repetição ela é didática para as nossas vidas. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Então vamos continuar. És indesculpável quando julgas, ó homem. Esta expressão anula a pretensão do pecador de querer julgar. Na verdade, ele não está em condições de julgar, porque Deus é quem julga. Ele é o supremo juiz. Quando ele sentencia, não há apelação, pois seu julgamento é justo e nele não há possibilidade de erro. Nós vamos para a parte 2 agora. 3 meios pelos quais Deus julga os homens. Essa tríplice forma do juízo divino baseia-se no princípio da justiça universal, que alcança todos os homens, judeus e gentios. Os judeus condenavam a pecaminosidade e a idolatria dos gentios, e por isso consideravam ter prerrogativa moral para julgar os gentios, mas Paulo os coloca na mesma balança divina. Sabem fazer avaliações
e distinções morais, mas não sabem aplicá-las à sua própria experiência. Portanto, o apóstolo dos gentios distingue o procedimento da justiça divina. Letra A. Deus julga através da verdade. Aí nós entramos no capítulo 2, versículo 2 ao 5. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Que podemos entender nessa declaração? O julgamento de Deus é instituído aqui em razão dos pecados do paganismo gentio e do falho moralismo dos judeus em condenar os gentios. A questão da condenação do pecado é uma só para todos. Uma vez que tenha pecado, qualquer um incorre na condenação de Deus. Paulo declara que os gentios pecaram. Aí nós temos a referência na carta, no capítulo 1 de Romanos, versos 18 ao 32, essa frase que nós lemos aqui. E os judeus também pecaram. Capítulo 2, verso 17 ao 3 e 8. Portanto, uma vez que tanto os judeus como os gentios pecaram, todos carecem da justiça de Deus. Vamos continuar aqui. O judeu cria que possuía um privilégio especial e por isso poderia escapar ao juízo já conhecido para os judeus. Mas a realidade era que o juízo seria segundo a verdade. Esta expressão segundo a verdade significa que o julgamento divino seria conforme a culpa de cada um, baseada nos pecados cometidos por cada um. O judeu interpretava erradamente a misericórdia, pois a imaginava como um ato de tolerância divina para com o pecado. Observe, entramos na página 40. Observe o que declara o versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Vamos voltar aqui? Porque aqui nós estamos fazendo uma pergunta. Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Em outras palavras, o judeu esperava que Deus o tratasse de modo mais suave e leve, e ao gentio de modo severo e imperdoável. Mas o juízo de Deus se baseia sobre sua própria justiça. Ele é justo em confronto com o fato de que não há um justo nenhum sequer. Notemos a seguinte observação nos versos 4 e 5. Deus demonstrou aos judeus sua bondade, tolerância e longanimidade, a fim de que eles deixassem o pecado e se arrependessem, mas não fizeram caso dessa riqueza. E por isso, por sua dureza e impetinência, falta de arrependimento. Então, impetinência quer dizer falta de arrependimento. E por julgarem negativamente o propósito divino, entesouraram para si ira para o dia da ira. Qual é o dia da ira? É o dia do ajuste de contas. É o dia quando a balança julgadora de Deus vai pesar nossos atos e, mediante seu peso, serão julgados. É o dia da retribuição ao pecado e da sua inevitável punição. Nós vamos parar aqui na página 40. Estamos ainda falando nesse ponto sobre a doutrina do pecado e já vamos terminar o vídeo de hoje. E no próximo vídeo a gente continua a leitura do nosso audiobook, mas eu quero pedir para você não se esquecer, é muito importante a sua contribuição para o crescimento do nosso canal, crescimento dos nossos vídeos, você curtir, coloca aí um comentário, compartilha com alguém que você acha que está precisando ouvir esse audiobook. Mas, irmã Maricélia, isso aqui é uma leitura de um livro, como é que eu vou compartilhar esse livro com alguém que está precisando, com alguém que está em depressão? Quem sabe essa ferramenta
você compartilhando vai mudar a vida de alguém. E você vai ser participante na cura, na transformação da vida dessa pessoa. Eu creio nisso, que Deus é poderoso para fazer muito mais, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até o nosso próximo audiobook, a continuação aí da carta aos Romanos. Nós terminamos na página 40. Amém.